Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre livros que não têm final. Sério, eu fiquei até emocionada aqui. O que aconteceu? Eu li nesses dias aí que se passaram, nessa uma semana, eu li dois livros, né? Eu li primeiro, terminei o da Elizabeth Gilbert, que é A Cidade das Garotas, logo eu falo sobre ele, e aí eu fui ler Canção de Ninar, que é daquela escritora franco-marroquina, como que é o nome dela mesmo? É Leila Slimani. E aí eu fiquei tão nervosa com o final dessa obra, mas tão nervosa que eu postei no meu Twitter assim: gente, pelo amor de Deus, alguém leu esse livro e fica sem final do jeito que parece que ficou sem final. Não é um livro, gente, policial, tá? É um livro que eles chamam de thriller psicológico. Mas pra mim é assim o livro policial. Aí eu fiquei tão nervosa. Só que aí foi tão engraçado porque minhas amigas que trabalham comigo estavam lendo esse livro no físico. Eu li aqui no Kindle, né? Tava lendo no físico e aí a primeira coisa que eu fiz antes de ir pro Twitter, que aliás, por favor, me sigam no Twitter e vejam as threads que a gente tá fazendo lá no Twitter, que é uma melhor que a outra, mas isso é um parênteses. É... eu fui no grupo das minhas amigas, né, que trabalham comigo, e falei assim, gente, e aí, vocês já chegaram ao final? E aí uma delas tinha chegado, a outra não. E o que mais impressionou, Monique. Monique disse pra mim que não ficou incomodada com o final. E eu falei, mas como que você não ficou incomodada com o final, garota? E todo mundo que me respondeu no Twitter, por sua vez, ficou incomodado. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre como a gente tá acostumado com uma jornada do herói, que nessa jornada do herói, sobretudo nesses livros que parecem que vão ter um começo, meio e fim, a gente buga a cabeça quando não tem, né? E talvez eu esteja tirando a vontade de vocês lerem essa obra, mas por favor, não deixem de ler, porque é uma obra muito boa. Eu tava enrolando pra ler esse livro, finalmente consegui ler. E sobretudo porque essa escritora, gente, Leila, chamei ela de Leila, ela tem uma coisa tão maravilhosa que é um jeito de descrever as coisas sem falar sobre aquilo. Então, por exemplo, quando ela vai falar fulana ficou triste, ela não vai falar que a fulana ficou triste. Ela vai usar umas analogias, você fica assim, embasbacada. E eu tava tão negociada, eu li esse livro em um dia. Parecia até que eu tava num desafio de um livro por dia. Se você não viu, veja, eu fiz em fevereiro e li o livro por dia. Inclusive, quem tava falando disso esses dias no Stories era a Anitta Deac, que é uma escritora, editora incrível, foda. E ela tava lendo um livro sobre como a gente pode, enquanto escritor, tentar narrar as coisas sem ser preto do branco, sem ser aquela coisa clássica de ele ficou triste e chorou. Tipo, como fazer isso de uma maneira mais bonita, né? Quem faz isso muito bem é o Manuel de Barros, né? Na poesia. Pois bem, enquanto eu tô falando aqui, o Chus tá pedindo carinho loucamente. Mas olha só que bonito, né? Só pra vocês saberem um pouquinho da história, antes de eu ler o trecho, a gente tem, então, no primeiro capítulo, uma mãe voltando mais cedo do trabalho, que ela finalmente conseguiu voltar mais cedo do trabalho, e ela chega em casa, os filhos estavam com a babá, e os filhos estão mortos, assim, e a babá tá semi-morta, porque, tipo, na verdade, o filho, o bebê tá morto, a menina não vai aguentar, e fala isso já no primeiro capítulo, e a babá tá em coma. E supostamente foi a babá quem matou. E aí a gente volta no tempo pra saber que, enfim, a gente tem esses personagens, né, esse casal, que o pai é produtor musical, a mãe é advogada, e a mãe resolve voltar ao mercado de trabalho, então vão contratar uma babá. O que é muito comum nos Estados Unidos, eles vivem nos Estados Unidos, o que é muito comum nos Estados Unidos, inclusive, é a contratação até de imigrantes, então a gente tem tudo isso acontecendo. E um dos pontos muito importantes na obra, que eu achei bem interessante, que é sempre citado, é o fato de que a Louise, que é a babá, né, ela é branca, né? E eles ficam impressionados, e ela é branca e loira, e que ela só usa essa coisa da capa. Eu já vou mostrar a capa pra vocês. Mas olha só que bonito, né? Olha esse refrão, ó. Olha esse trecho. Refrãos mórbidos embalam Louise enquanto ela anda. As frases que ela não inventou e cujo sentido ela não tem certeza de compreender assombram seu espírito. Seu coração endureceu. Os anos o cobriram com uma casca grossa e fria e ela mal ouve bater. Nada mais a emociona. Precisa admitir que não sabe mais amar. Esgotou toda a ternura que tinha em seu coração e suas mãos não têm mais nada para afagar.
Serei punida por isso. Ela se ouve pensar. Serei punida por não saber amar. E, gente, sabe o que foi louco? Que eu realmente li um dia e eu nem marquei. Essa foi a única nota que eu marquei, porque eu não conseguia, porque eu tava, assim, absolutamente devastada. Aliás, isso dá um outro vídeo, né, para o Papo Livre aqui. Mas eu queria conversar com vocês hoje, mais do que sobre essa descrição e sobre essas questões todas, é mais sobre essa onda de vocês ficam incomodados quando a narrativa de um livro não é do jeito que você tá acostumado, que é aquele filme de Hollywood que tem um começo, um meio, um fim. Vocês ficam incomodados quando o escritor volta no tempo, que acontece muito aqui. Inclusive o narrador é em terceira pessoa, então é alguém que tá contando aquela história, mas é um narrador onisciente, ou seja, que sabe de todos os pensamentos e todas as paradas que estão acontecendo. E você sabe, tipo, real o que acontece. Aliás, muda o foco narrativo com uma velocidade tamanha, porque às vezes tá falando no que a babá Luiz tá pensando, e aí corta, e aí fala assim, a mãe tá pensando tal coisa, mas ela tá pensando isso, porque quando ela era pequena, tal coisa acontecia. Mais ou menos como o nosso fluxo de pensamento, mas isso é muito raro na literatura. E por isso que esse livro fez muito sucesso, né? Não é um livro novo, eu não sei quando ele foi lançado. Eu sei que foi lançado pela Planeta. Não sei se eu tenho aqui o ano. 2018, foi no ano passado, então, né? Mas olha só, né, que interessante. Só que são 192 páginas de absolutamente desespero, porque você sabe já que o crime aconteceu. Me lembrou também o Zambra um pouco, sabe? Que já te entrega logo na primeira cartada, assim, tipo, olha, no final ela vai morrer, sabe? Então é meio que isso, porque já no primeiro capítulo você já sabe que uma morte aconteceu, e aí você fica naquela curiosidade, assim, tipo, mano, eu preciso saber exatamente o que acontece, quem matou, quem não matou, foi a babá, não foi, aí você fica, você gosta da babá, mas aí você para de gostar dela, aí você gosta de novo, aí você para, aí você fala, não é possível. E o crescimento dessa personagem, que vai e volta, como um ser humano, sabe? Eu achei os personagens muito 3D, assim. Mas eu fiquei muito incomodada, gente. Eu fiquei muito incomodada que não teve o final ali que eu gostaria que tivesse. Na verdade, não teve um final. Não teve uma resposta. Não teve a jornada do herói que a gente tá acostumado. Então, me falem, vocês querem um final pra essa obra? Vamos fazer uma fanfic? Um podpad? Aquelas. Esse foi mais um episódio, né, dessa coluna, que é sem edição, sem nada. Eu abro a câmera e falo o que eu tô pensando. Eu não consegui gravar ontem, que ontem eu fui gravar o podcast com a Bruna e com a Mai, o Wine About It. Mas tá aí, gente, segundona, e eu aqui pensando sobre isso. Mas digam aí se vocês já leram e se vocês ficaram incomodados ou não com o final. E, se mesmo vocês não tenham lido, comentem aí se vocês querem finais pras obras, se vocês querem essa dimensão. Como que é isso pra vocês quando vocês leem uma literatura dessa? Tá bom? Beijo, até semana que vem. Tchau!